tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 51ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 51ª live decorre no dia no qual, em 1859, era publicada a primeira versão de Origem das Espécies, de Charles Darwin, e em 1906 nascia Rómulo de Carvalho. Não é, pois, de estranhar que este seja o Dia Nacional da Cultura Científica e também o Dia Mundial da Ciência. Entre as ciências exatas e as sociais surgem as áreas cinzentas que precisamos desbravar. E para dar um destaque devido a temas que teimam em categorizar como tabu, convidei alguém cujo currículo comprova a luta em sentido contrário. Falo de Ângelo Fernandes, que nasceu em Setúbal em 1981. Formou-se em ensino básico e trabalhou em áreas tão distintas como o teatro e a fotografia de cena, o design gráfico e a moderação 3D. Em 2017 fundou a Quebrar o Silêncio, a primeira associação portuguesa de apoio a homens e rapazes sobreviventes de violência sexual. Iniciou-se aos 20 anos na escrita, com peças de teatro. O seu primeiro texto venceu o Prémio Nacional de Escrita para Teatro Miguel Rovisco, em 2004. Na ficção, interessa-se por explorar as dinâmicas familiares, as regras sociais que influenciam o nosso comportamento e as contradições com que todos lidamos. Neblina, aqui, marca a sua estreia no romance. Sem mais delongas, vou convidar o Ângelo aqui para a nossa conversa para tentarmos dissipar qualquer neblina sem que surja nenhum Dom Sebastião. Antes de mais, eu queria agradecer o facto de teres aqui acedido a este meu convite para então falarmos desta estreia literária Neblina, isto num dia em que eu não sei como é que está por aí, mas aqui Tá bom. na zona das Beiras, neblina pelo menos na manhã não faltou. Sim, aqui também está de chuva, mas antes de mais, obrigado pelo teu convite e por este espaço de conversa também. Olha, eu queria dar aqui o pontapé de saída, digamos assim, à nossa conversa, lendo aqui um excerto. Vamos ver se eu aqui o consigo encontrar, que eu anotei aqui algumas partes. Ok, aqui. A ideia de rejeitar uma insinuação nem sequer parecia possível. Faminto por atenção, qualquer migalha se tornava um banquete irrecusável. Agia quase por instinto, alheio à sua própria vontade. Mulheres, mas também homens, qualquer atenção, por mínima que fosse, o fazia ceder sexualmente. Não conhecia outra forma de agir. E, pegando então nesta frase, para darmos aqui um mote à nossa conversa, eu gostaria de saber o que é que te motivou a escrever este livro. Olha, boa pergunta. Sabes, há muitos anos que escrevo, mas também muitas vezes não ficava na gaveta, e também porque sempre que escrevo, agora já não tanto, felizmente, mas sempre que escrevia, eu não conseguia dormir. Porque as personagens estavam sempre comigo, a história estava sempre comigo, dormia com as personagens, comia com as personagens e era muito complicado. E à noite eu não conseguia mesmo ter uma qualidade de sono. Então, durante algum tempo, tive mesmo de parar de escrever. Mas esta história, ou melhor, a semente desta história já vem comigo desde 2007. Portanto, já, assim, já há algum tempo. E escrevi muitas coisas. Só que às tantas, peguei no personagem de Miguel, Uhum. e dei-lhe outra roupagem, mudei o setting, mudei o contexto, não é? O enquadramento, e às tantas, as coisas começam a tomar uma dimensão bastante diferente da original, tanto que a história original está de lado, porque já não tem nada a ver. Pronto, a premissa e tudo mais. Mas a ideia que eu tinha era de dois irmãos, a ideia base era de dois irmãos que se chateavam. No fundo era isto. A premissa era dois irmãos que se chateavam. Agora, sobre o quê? Pronto, inicialmente o outro tinha outra razão, Uhum. e sobre esta eu explorei então essa questão dos irmãos se chatearem, porque é que eles estão chateados, e às tantas tive que parar e dizer, ok,
tem de haver uma razão. E foi aí que eu cheguei também à questão do abuso sexual. Ou seja, o abuso sexual não estava de início na Intrínseco. gênese da história. Não, não, não estava. Podia estar outra coisa qualquer, podia ser as heranças, por exemplo, sabes, Uhum. que Uhum. muitas vezes dizimam famílias. Sim, Não sim, sim. foi, não foi esse o caso, claro. Mas não estava desde o início. E à medida que eu percebo que era esse o modo que podia casar várias questões nesta história, portanto, a briga, digamos assim, o conflito entre os irmãos e outras questões, foi que eu depois comecei a pensar, não, é agora. A história finalmente está estruturada, bora escrever. Ok. Olha, e eu já tive a oportunidade de comentar isto contigo, mas eu tenho que mencionar aqui também. É o facto da expressão quebrar o silêncio surgir também algumas vezes aqui na obra. E a pergunta é: a associação foi essencial para levar este projeto a bom porto? O facto de teres fundado e teres essa associação? Foi, não foi propositado, Uhum, claro, mas foi algo que foi-me dando munição, foi-me dando carne, porque lá está, esta não é a minha história, mas também não é a história de nenhum homem que procura quebrar o silêncio, e no entanto é a história de todos nós, não é? uhum, Porque não estamos vá no Miguel, mas estamos, ou seja, a uhum. questão interna, emocional, da viagem, da dor, da solidão, da vergonha, do medo, da culpa, tudo isso, não é? Está lá, pronto. Eu não fui pegar, não houve nenhuma história que um dia pensei, bem, esta história é realmente uma história verídica, que é realmente tão crua, tem de ser transformada numa história. Não, não, não isso, mas claro, houve aqui momentos em que, nomeadamente a parte emocional, não é? Aquilo que une os sobreviventes, isso sim, isso foi fundamental. Mas antes de acabar o silêncio eu já os conhecia, não é? Eu próprio, mas outros homens que eu já conhecia por vim do Reino Unido, já tinha esse currículo, digamos assim. Portanto, tudo isso já trazia comigo. Depois cá foi engrossando, digamos assim. Sim, senhor. Olha, e é mesmo preciso colocar o dedo na ferida, ou seja, e de alguma forma isso ajuda na cicatrização das feridas, o colocar o dedo na ferida? É assim, o dedo na ferida, provoca dor, não é? Uhum. Agora, se for só para provocar dor, para reproduzir dor, então mais vale não colocar, não é? Porque há diferentes intenções de colocar o dedo na ferida, não é? Eu acho que para superar o trauma, sim, temos de colocar o dedo na ferida, mas com o objetivo de curar, com o objetivo de Uhum. superar, não é? E dentro da história é isso que vais vendo. Há momentos em que se coloca o dedo na ferida por punição, autopunição, castigo, e outros quando cheguei, não, que é o momento em que tenho de trabalhar, tenho de recuperar, tenho de ultrapassar isto, não é? Portanto, há ali diferentes momentos na história em que se coloca o dedo na ferida e nem sempre pela mesma razão. Sim, e também acabam por haver várias histórias, não é? Acabam por estar aqui coletadas várias histórias e várias formas de reacionar basicamente ao mesmo problema, não é? Sim, O problema é, é diferente, não é sempre individual, mas claro. se o categorizarmos todo num grande problema, há sempre diferentes formas de lidar, porque também lá está, cada pessoa é uma pessoa, portanto cada pessoa lidará diferente Sim, ao e no, mesmo. e, e no fundo também podemos dizer que esta é uma ferida de uma família. Uhum, sim, sim. Não é? É uma cicatriz, não uma cicatriz ainda, mas uma ferida aberta da Uhum, família. Só que depois cada pessoa tem um golpe diferente, não é? E lida com essa ferida de formas diferentes, não é? uhum, Portanto, quem passou por isso, quem não passou, mas viu, soube e nada fez, quem uhum. provocou a ferida, pronto. Cada pessoa, cada personagem vai vivendo também a sua vida de acordo com o golpe, não é? Com a profundidade do golpe. E acho que isso também é importante, porque nunca é um ato isolado, único. Portanto, também quis trazer esta narrativa dos diferentes olhares, das diferentes participações, vamos dizer isso, não é? Porque há uns, se calhar, mais cúmplices, outros menos cúmplices. Portanto, também achei que era importante. E também há aqui uma questão interessante que é esta questão da reação a. Advogas muito esta, pelo menos acho que está muito patente aqui no livro, é a questão de não haver o certo e o errado, não é? Cada Sim, pessoa, portanto, nem toda a gente reagirá da mesma.
É isso, não há uma forma para reagir, não é? Portanto, Uhum, quando a bomba rebenta, uhum, acho que todas as pessoas são apanhadas de surpresa, não é? uhum, E mesmo quando as pessoas acham que têm uma postura, de X postura, não é? Depois, no momento em que tudo é levado, as pessoas vão reagir de forma diferente, porque não estão à espera sequer daquela partida, daquela bomba. Portanto, umas pessoas, se calhar, vão se recolher, outras, se calhar, vão expandir, outras vão incendiar, não é? Portanto, eu também acho que é interessante explorar isso, porque nós, na realidade, reagimos de formas diferentes a diferentes coisas, e num dia, e no outro dia, e de conforme, não é? Portanto, eu acho que isso é importante. Mesmo que isso possa soar, e eu acho que isto é importante, contradição. Ou seja, uhum, porque vai haver ali personagens que as pessoas dizem: mas porquê que ela não reagiu assim? Porquê que uhum, reagiu assado? Se ela sabia, não uhum, é? Porque é que ela não continua a isso? Pronto. E acho que isso é importante porque nós temos essas contradições, não é? uhum. Nós achamos muitas vezes, sou um tipo progressista, sou um tipo muito para a frentex, e depois chega um certo assunto, afinal, a Exato. nossa ação ou o nosso comportamento vai contra aquilo que nós achamos que somos. Sim, sim. Eh, Pois, e é engraçado porque, no fundo, é o nunca não nos colocarmos no papel da outra pessoa, não é? Porque nós nunca conseguimos perceber e percepcionar todas as vivências e tudo aquilo que envolveu aquela pessoa para ser de determinada forma ou para tomar determinada decisão, não é? Sim, sim, e isso nota-se, por exemplo, entre eles dois, entre os irmãos, não é? Uhum, Portanto, uhum, o Miguel basicamente não suporta a Cláudia, no fundo, assim de uma forma muito simples, não suporta a Cláudia, tolera, tem uhum, os momentos cordiais, família e não sei o que mais, mas há momentos da vida deles em que eles são um pouco mais próximos, noutros que uhum, não se falam sequer. E acho que isso também advém não só do passado, não é? Que bifurcou, mas também da incapacidade de compreender o outro. uhum, Tanto eu como ela, não é? Porque há momentos em que ela também, por não saber como agir ou não compreender, ataca-o, e ele também. Portanto, e acho que isso é importante. Acho que muitas pessoas podem se rever nisso, não é? Especialmente pessoas que têm muitos irmãos. uhum. Olha, e aqui outra questão. É, não é um livro de autoajuda. Ainda assim, pode ajudar a quem tenha sofrido abusos? Até por causa desta questão da empatia, que às vezes é muito necessária e pode não ser tão bem retratada ou tanto retratada nas artes, nas diferentes. Olha, eu não quis, pelo menos de uma forma consciente e proativa, escrever nem um livro de ativismo, Uhum, nem um livro de autoajuda, nem nada disso. Nem um livro sequer que pudesse pensar, mesmo de longe, ser técnico. Eu uhum. quis escrever um romance e que fosse um bom romance. Como a Agora, Cláudia. sim, exatamente. Pronto, se consegui ou não, essa é outra conversa, mas aquilo que eu me propus foi que eu escrever uma boa história sobre estes temas, com estas personagens. Agora, se no final quem ler se identificar com alguma questão que vai ajudar, por exemplo, a compreender um pouco deste mundo, é tudo um extra. É super bem-vindo, mas é sempre um extra. Portanto, até porque eu não quero ser conhecido como o tipo que só escreve sobre violência sexual, não é? Não quero ser tipo aqueles que só escrevem, sei lá, thrillers ou só Uhum, true crime ou sei lá, o que quer que seja. uhum, Tenho outras coisas para dizer e uhum. não tenho de passar pela violência sexual. Portanto, e não esperem que tipo todos os vídeos possam nos ocultar um subtema qualquer ou cenas assim do género e que vou aprender. Não, se aprender é melhor, mas para mim o objetivo é escrever uma boa história e que tenha personagens que sejam interessantes. Ok, sim senhor. E tendo em conta que é um tema difícil e que está muitas vezes escondido, eu pergunto se houve algum momento durante a escrita que tenha sido particularmente difícil. Houve, houve e não houve. Não, 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 não houve. Porque eu estava a pensar uma coisa de um evento cá no livro que eu acho que é forte, mas não é forte pelas razões que se calhar que as pessoas pensam. Pronto. Mas eu quando estava a escrever o livro tive vários cuidados. Um dos Uhum, cuidados era mesmo que não houvesse descrições gráficas, uhum, que não houvesse reprodução pá, de abuso sexual nem nada disso. Pá, uhum, eu tinha
pronto, uma lista de termos a não incluir, sabes? Eu, tipo, não recuso-me, porque nós sabemos que também existem abusadores que leem este tipo de histórias para ter alguma gratificação, portanto, não queria sequer de todo que isso Uhum. pudesse acontecer. Portanto, eu estive ali. O que é que eu queria? Quando havia referências aos abusos e tudo mais, que fosse umas referências mais sensoriais, mais a nível Uhum. ou de uma memória, ou de uma textura, de um cheiro, sei lá, a sensação de peso, por exemplo, que fosse mais por aí. Não, nunca do género fez isto, fez assado. Pronto, ao par que há ali um momento ou outro um pouquinho talvez descritivo, mas acho que nunca entro pelo gráfico. Pronto. Mas haver assim momentos em que eu achasse que fosse difícil, para mim pessoalmente não tive, não é? Ah, Também sei, e isso é-me percebido especialmente agora com o livro, que é, eu acho que estou muito sensibilizado ao tema, no sentido de me proteger. Não tem nada a ver com a questão de respeito, falta de respeito, nada disso. Tem a ver com o meu trabalho, e então de me proteger, porque senão não consigo desligar e pronto, e a cabeça está sempre de volta das histórias que ouço e conheço Uhum. histórias super macabras e horríveis. Portanto, para mim, não há isso. Pronto. Mesmo, por exemplo, quando às vezes alguém pede uma opinião sobre um determinado livro e diz, não, isso eu lê-se bem nas férias. E depois as pessoas vão dizer, eu li aquele livro que tu recomendaste, pá, aquilo é muito forte, aquilo é muito. Olha, não me apercebi. Pronto, às vezes também tenho que perceber que pronto, nós temos diferentes formas de ver histórias difíceis. Ah, Pelo que as pessoas dizem, é intensa, as pessoas referem muito intensa, dura, impactante, que eu nunca esperei que se calhar tivesse essa profundidade ou esse impacto. De qualquer das maneiras, compreendo porque, apesar de não o sentir necessariamente quando pego e leio uma página aleatória ou algo assim. Ok. Pois lá está. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa irá vivenciar a escrita de forma diferente, também tendo em conta as suas próprias vivências e aquilo Sim. que está ao seu redor, não é? E em termos de desafios, isto aqui quase fazendo. Eu não queria fazer aqui um duelo, mas o que é que foi mais desafiante? Foi escalpelizar as vítimas ou retratar os agressores? Ah, Olha, boa pergunta. Eh, Bem, não sei se, pronto, ali neste caso o abusador, não é? Que Uhum. aparece ali na história, ele quase não aparece na história, Uhum. não é? E não tem nome, Uhum. e é a única personagem, ou pelo menos uma das personagens que não tem nome, porque Uhum. eu não quis dar esse nome, não quis pessoalizar, não quis Uhum. criar uma personagem que de alguma forma as pessoas pudessem sentir, eu não digo empatia, mas alguma conexão. Uhum. E quis sempre passar a história do ponto de vista das vítimas, nomeadamente, nomeadamente do ponto da diversidade, não é? Há várias vítimas, não é? Uhum. E são todas diferentes, não é? Há lá o Carlos, não é? O que eu acho que é, para mim, acho que, olha, se calhar é o momento, olha, falas dos momentos difíceis, mas eu senti assim, senti muito pena do Carlos, Uhum. senti muito pena do Carlos, eu conheço muitos Carlos assim, não é? Uhum. Que ficam emaranhados, não conseguem Uhum. sair daquilo tudo e que depois acabam por ter uma vida diferente. Mas depois também temos o personagem, vítimas que se vão pelo caminho da intelectualização, outras pela via artística para exorcizar os seus males, por aí fora. E quis também mostrar isso, não é? Que não há um padrão para as vítimas e que muitas vezes as vítimas não são aquela ideia que as pessoas muitas vezes têm, que é a pessoa destroçada, sem Ah, futuro, que não tem hipótese de ser feliz mais na vida, que o trauma arrebentou com tudo. Pronto, também quis mostrar. E acho que de alguma forma consigo mostrar alguns espelhos que as pessoas, se calhar, não estavam tão despertas ou conscientes de que é essa a realidade, não é? uhum. Olha, e agora eu gosto muito de tentar conciliar diferentes artes. E eu gostei particularmente desta capa. Portanto, a minha Hum. pergunta é: que mistérios é que esconde esta capa? Ou seja, como é que chegaram aqui a esta capa? Eu volto a mostrar já agora para Sim. dar mais Olha, um.
Antes de mais, não sou eu que estou na capa. Ok. Está-te perguntar se calhar mais vezes, não é? Já me perguntaram muitas vezes, até mesmo a minha irmã perguntou, e eu disse: Ok. não, não sou eu. Sim, tem barba, é um homem, mas não sou eu. Antes de mais, não sou eu. Eh, Desde o início, que a capa, a ideia era que não se visse bem a cara da pessoa que está na capa, do homem. Uhum. Que houvesse alguma coisa que ocultasse, que trouxesse algumas, pronto, que escondesse. Não queria uma cara de alguém que visse. Pronto, houve várias versões, uma que tinha nuvens na cara, outra que era a cara distorcida. Portanto, havia mil formas. Até chegarmos a esta, e acho que esta funciona muito bem, os tons, Uhum. ahm, e acho que o objetivo era isso, não é? Que nos levasse a pensar um pouquinho já na própria neblina, né? Porque o título Uhum. casa bastante bem com a capa, Uhum. de haver ali, nós percebemos que há uma forma humana, claro, é um homem, mas depois também há ali aquela abstração toda, à medida que se vai subindo para a cabeça, né? Para a mente, que há a neblina que distorce tudo, que impede que se pense, que se veja, por aí fora. E já agora, eu ia fazer esta pergunta, mas já Força. acabaste por responder aqui a alguns pontos. Porquê neblina? Ahm, eu ia dizer, Neblina não era o primeiro título. Ok. Atenção, não vou dizer o primeiro título só para não ficar eu aqui, mas Neblina acho que representa bem o estado que tem, não é? Ou seja, das vítimas, dos sobreviventes, ou seja, daquela questão, por exemplo, de muitos quando não, por exemplo, quando não têm acesso às memórias, que acontece muitas vezes, da própria sensação de que alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem, mas que não se consegue perceber o quê, não se consegue pôr o dedo exatamente o quê. E mesmo quando se sabe, não é só querer saber, não é? Muitas vezes Pronto, luta-se luta-se contra queremos saber o que é em concreto e nunca se chega a esse momento. Portanto, é a neblina que oculta, mas também pode proteger, não é? ok. Portanto, tal como o silêncio, não é? Porque às vezes não saber as coisas é uma forma de sobrevivência. Uhum. E até afastar-nos lá está, reprimirmos algumas memórias, não é? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, porque a questão é, as memórias podem estar inalcançáveis, Uhum, mas o trauma está no corpo, ou uhum. seja, o trauma age por nós, está lá presente, a minar, pronto. E às vezes é mesmo uma questão pá, de sobrevivência, as pessoas não se lembrarem, ou não se lembrarem porque não conseguiram, porque não registaram as memórias, acontece, não é? Por causa do trauma, ou então não estão preparadas para se lembrar. Pronto. Pode ser por várias razões. Olha, e uma pergunta assim mais geral. Ainda há muito estigma associado aos abusos, sobretudo os dirigidos contra os homens? Sim, isto, eu costumo dizer que trabalhar na violência sexual Uhum, é já um grande tabu. E já é algo de nicho. uhum, Depois de trabalhar na violência sexual contra homens e rapazes, é um tabu dentro de um tabu, que só por si é super complexo e tem muitas ideias estereotipadas, muitas crenças erradas, muitos mitos. Logo, o grande mito que é os homens não podem ser vítimas de violência sexual. Ponto. Esse é o grande mito. Só podem ser o agressor, não podem ser as vítimas. E uhum. depois por aí fora, não é? Se um homem é abusado por outro homem é porque é homossexual, ou porque tem algo de feminino dentro dele, ou então que só acontece nas prisões e entre homossexuais. Se um homem for abusado por uma mulher, é porque teve sorte, é um sortudo. Ah, Se teve ereção, uhum. ejaculou ou atingiu o orgasmo é porque ele quis, consentiu. Portanto, há assim um rol tão grande que Mitos. não só afeta as pessoas que pensam sobre isto, o público em geral, mas as próprias vítimas. Ok. E vai silenciá-las e vai contribuir para esse silêncio. Eu agora até estava aqui a confirmar um título por causa desta questão da repressão, de reprimir as memórias, porque faltava-me o título. Hum, Daqui a pouco já vamos inverter aqui um bocadinho os papéis, mas eu já agora aproveito e pergunto se alguma vez leste ou ouviste falar na Menina Invisível, da Rita Cruz. não,
não Ok. ouvi, mas Fica o já com termo. a recomendação. Ok, É um romance histórico, mas tem ali um quê à mistura. ok. Força. Então eu vou registrar. Olha, e agora, para terminarmos aqui esta primeira parte da nossa conversa, quais é que são os projetos para o futuro? Bem, olha, neste momento, neste preciso momento, estou a terminar de reler o meu segundo livro, ou seja, já editei, fiz a revisão, já editei outra vez e agora estou mesmo na última das últimas revisões por agora, antes de enviar à editora. Ok. É uma história que não tem nada a ver com esta, nada. É outro universo, a personagem é uma protagonista, portanto é completamente diferente escrever pronto, do ponto de vista de uma mulher e tem um selo, entre aspas, de qualidade de mulheres que já leram e dizem sim, não estás a inventar nada que eu tive muito cuidado nesta nova história de não, pá, não incorrer no erro de achar que sabia escrever sobre uma mulher e depois estar ali a dizer as neiras das grandes. Pronto, isto foi o cuidado desde o início. E depois tem mais outras coisas que já estão escritas, mas que eu vou esperar coisas um pouco mais arriscadas que eu acho que se calhar para o segundo livro ainda não é o tempo, Ok. mas que se calhar para o terceiro ou quarto já está. Mas já tinha um planinho assim, já tinha aqui algumas coisas para os próximos anos. Algumas estão a amadurecer. Sim, 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 Ok. sim, sim, sim. Sim, senhor. Pronto. Então terminámos a primeira parte e agora, Ok. portanto, falámos sobre o livro, agora vamos falar sobre o autor. Epá, vamos. Eu não sei se costumas que as pessoas possam fazer perguntas e que Sim, estás sim, aqui sim. no. As pessoas podem levantar aqui perguntas à vontade. Aqui estou a ver aqui a Tibelinha, a Laura, Uhum. a Mónica, olá, o Hugo, olá a todas e todos. Portanto, se quiserem intervir, por favor, da minha parte é ok. Olha, então, como é que começou a paixão pelos livros? Tarde, muito tarde. Não, mesmo. Eu venho do contexto onde não havia hábitos de leitura, mesmo. Ok. Pronto, no fundo, basicamente era quando a sobrevivência é a realidade, não é? O ler é um luxo. Portanto, comecei a ler talvez para aí aos 19 anos, 18, 19 anos. Para mim é tarde, não é? Claro que quando era criança li uma aventura, essas coisas, pronto, a muito custo, mas um ou outro. Mas quando tinha pai 18, 19 anos e tinha pessoas amigas que estavam a ler, pai, as pessoas tipo liam e tinham muito prazer naquilo e foi isso que suscitou o meu interesse. Que é, se as pessoas têm interesse naquilo e prazer, o que é que se passa? E na altura andava toda a gente louca pelo perfume do Patrick Süskind, não é? Uhum. Toda a gente, ai, perfume. E eu pensei, ok, então, vá, empresta mais que eu leio. E foi assim o primeiro livro, digamos, o primeiro livro que eu li. E lembro bastante do início, das vísceras e das peixes, essas coisas Foi, todas. foi logo uma estreia assim em grande. Sim, sim. Pá, um dia até gostaria de reler só para perceber se o impacto que teve na altura ainda permanece. Hum, E depois comecei aos poucos a perceber que havia assim um caminho, não é? Entre coisas, porque eu fui experimentando coisas mais mainstream, menos mainstream. hum, Depois, durante muitos anos, ainda continuo, estou neste momento a ler um livro de ficção científica, que foi o género que eu mais li. Pá, eu na casa dos 20 devorei os clássicos todos, pronto, os donos da vida, pronto, essas coisas todas. E sempre adorei ficção científica, pronto, ok. mesmo os filmes e tudo mais. E foi muito bom porque ao início eu tinha, não é desiludido, mas eu achava que alguns livros de ficção científica tinham ideias fantásticas, mas a nível de escrita era assim um bocadinho, né? Mas no momento em que eu li o Dune, eu Uhum, penso, uau, é possível escrever bem e ter uma boa história. uhum. E depois quando eu descobri o Stanislau Lem, que é para mim o meu escritor preferido
sim, dos meus escritores preferidos de ficção científica, eu fiquei fascinado porque ele escreve muito bem. Ele, para mim, é das referências assim. Quando li o Contacto, passei-me mesmo. Uhum. Tipo, o Carl Sagan escreveu um belíssimo romance. Pronto, depois, claro, o Philip K. Dick tem coisas brutais, nem sempre bem escritas, vá, nem sempre é o melhor ali, mas pronto, uma pessoa perdoa porque as histórias são mesmo muito boas. E comecei assim a descobrir um mundo, ainda testei ali de fantasia, mas o world building para mim é muito complicado, às vezes não consigo chegar lá, mas sim, mas comecei e depois comecei a cair nos cínicos, pronto, muitos anos nos cínicos, tipo o Bukowski, o Bataille, o Houellebecq, pronto, aquela moto que é Uhum. assim, de uma acidez, a Jelinek, que eu adoro Jelinek também, assim, coisas mesmo, pá, cruas, duras, gostei Hardcore. bastante, sim. E depois fui ficando, e agora tento ler principalmente autoras, Ok. e autoras portuguesas. É um esforço que eu. Não um Então, esforço no sentido de não encontrar, é um esforço que eu faço de não pegar logo num autor homem, tentar hum. também perceber outras vozes e às vezes encontro coisas muito boas. Então pronto, ainda bem que eu fiz esta recomendação. Oh, sim, É sim, uma sim. altura portuguesa. Olha, e como eu também já te disse, eu gosto de conciliar as artes. E então eu tenho uma lista no Spotify Hum. que parte desta pergunta que eu te vou fazer já de seguida. Há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro? Epá, não sei. Não me recordo. É assim porque eu consumo muita Ok. música mesmo. Sou mesmo, desde sempre para mim. A música foi, digamos assim, a minha primeira forma de arte que me acordou para a vida, basicamente, não é? Eu lembro-me de ter 13 anos e ouvir o álbum dos Metallica, o And Justice for All, Hum, e eu tenho mesmo essa sensação de tipo a minha mente explodir com aquelas guitarradas desse álbum, logo a primeira hum, música, o Black Hand, e eu pensei, uau, isto é música, tudo aquilo que eu ouvi para trás não era. E passei-me mesmo uhum. e ouvi muita coisa. Agora, quando eu estou a escrever, normalmente tendo aí coisas mais de ambiente, assim, Ok. Max Richter, Steve Ray, sim, o Philip Glass, coisas que sejam mais instrumentais, porque se tiver letra, se for cantado, eu começo a pensar na cara. Então nem sempre consigo. E então às vezes vou também para bandas sonoras. Uhum. A banda sonora do Interstellar, que é tipo, Ok. é assim Adoro. brutal. A banda sonora do Gattaca, do Piano, do Last of Us, o jogo, não a série, mas o jogo, do Arrival também, e depois assim mais umas bandas do tipo Nest que são, porque permitem criar assim ambientes, mas não o suficiente para eu ser deslocado, Ok. para não competir com o processo de escrita. Então vamos fazer assim, vamos combinar. Eu aguardo assim umas indicações de umas músicas que é para depois incluir na playlist. Pode ser? Ok, sim, 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 tranquilo. Eu já as tenho feitas, pronto. Ok. Olha, e agora uma pergunta que eu já percebi que é muito fácil para alguns e muito difícil para outros. Portanto, vamos ver em que grupo é que te inseres. Ok. Encarar um papel em branco. Como? Como é que é encarar um papel em branco? Uma- Eu não encaro papel em branco. Ok. A sério, isto porquê? Porque surge uma ideia, Uhum. eu desenvolvo a ideia na cabeça, não vou escrever, e só quando tenho alguma coisa que eu acho que é mesmo boa é que eu vou escrever. Não, Ok. portanto, eu não me ponho à frente de uma coisa em branco e escrevo. Ou então, muitas vezes, acontece, como aconteceu com o Nobelina, como aconteceu com este de que estou a acabar de referir, é tenho a primeira frase. Ok. E é a partir dessa primeira frase que tudo segue. E a primeira frase do Neblina foi a primeira frase que eu escrevi, não mudei, não está. Porque às vezes dizem, nós escrevemos a primeira, depois na revisão muda-se tudo, nanana. E no Neblina, e neste eu não mudei. A frase que me surge, a ideia, o que vai gerar tudo o resto, está exatamente como está. O primeiro parágrafo, o primeiro, está tudo lá igual. Claro, afinei, não é? Pronto, essas coisas de afinar, mas a primeira frase é exatamente a mesma. Portanto, eu não tenho esse hábito de ir para uma página em branco, acho que não funciona comigo. Levo já levo Alguma. alguma tralha, alguma coisa e pronto. Ok. Sim, senhor. Pronto. Então, agora, esta próxima pergunta, que é a penúltima, tem um número, mas o número é meramente indicativo, está bem? Hum.
Portanto, 3 recomendações literárias. Ei pá, só três? Não sei. Por isso é que eu estou a dizer, o número é meramente indicativo. Então vá, olha, antes de mais, o Canção Doce da Lila Slimani. Ok. Epá, tipo, eu já li para aí umas 4 vezes. É assim das melhores coisas que eu já li na vida. Está lá tudo. Não só ela escreve muito bem, e Uhum, atenção que este livro não é, digamos, um exemplo da escrita da Lila Slimani no sentido que, por exemplo, a trilogia que ela tem uhum, do Veja Como Dançamos e o País dos Outros e o Louvarei o Fogo Comigo, a escrita não tem nada a ver com isto. Ou pelo menos está muito uhum. distante. Então, são registros diferentes, é isso. E aquilo pá, é assim, pugnagem, é mesmo assim uma coisa brutal. Portanto, o Veja Como Dançamos é. Não, a canção doce dela, da Lívia Slimani, é outro. Aqui, se formos, por exemplo, para coisas portuguesas, o Apneia da Tânia Ganho. Não. Também já reli. Eu sei que pode assustar muitas pessoas porque é assim, tipo um calhamaço para aí de 700 páginas, mas aquilo lê-se muito bem, pá, lê-se uma semana, porque é muito fácil de ler, tem um ritmo bastante rápido. Uhum. Portanto, sugeria esse. Pá, o Sónias Valente, qualquer coisa, mas a voz do dono, eu acho que é assim uma coisa brutal. A voz do dono é mesmo muito bom. Depois, eu sei que este é um autor um bocado polémico e eu, quando leio, já tenho algumas reservas se devo continuar a ler. Uh, mas o Michel Houellebecq tem vários livros que eu acho que são muito bons. Apesar de eu saber que não é um autor consensual, que as pessoas. Pronto, Uhum. Mas acho o, que o- ele também gosta de ser assim, não é? sim, sim, o meu problema é se há aqui alguma forma de separar o autor da pessoa. Ah, a eterna pergunta. Sim, e se neste caso ele é apenas provocatório, se provoca só para gerar burburinho ou se Uhum, provoca porque acredita. E então é uhum. assim essa questão. Mas eu vi o Plataforma, adorei o Plataforma. Pá, e é curioso porque a primeira vez que eu peguei no Plataforma detestei o início. E deixei e parei. Não estava. Porque o início fez eco com uma parte da minha vida que eu estava a passar, porque foi quando o meu pai morreu e que começa com a morte do pai. Eu disse, não estou para ler esta merda, assim mesmo. E depois, quando peguei um ano mais tarde, devorei aquilo. Ok. E entretanto já devorei para umas 4 ou 5 vezes, se calhar. Hoje, atualmente, quando releio, toda aquela dinâmica mais sexual e tudo mais já não me cativa tanto, mas a forma como ele escreve é muito boa. E depois, se calhar assim, deixa cá ver. Já dei para o quê? Mais 5? Quatro. Estamos nas 4. Ok, então, por último, o contacto do Carl Sagan. Ok. Epá, eu não sei se já viste. O Contacto não li, só vi o filme, mas eu adoro Não. ai, a obra icónica dele, Cosmos. O Cosmos, sim, 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 o Cosmos, sim, sim. Estava a faltar. Li o Cosmos e li o Dragões de Éden. Sim, olha, mas Mas, o filme é uma grande porcaria. É mesmo uma grande porcaria. Apesar de ter aquela cena brutal da casa de banho, da Uhum. miúda, essa cena está muito bem filmada, é brutal. O livro, uma coisa que eu na altura não tinha percepção nenhuma e achei fantástico depois quando mais tarde reli, tem uma visão e uma dimensão feminista brutal. E na primeira vez que eu li aquilo passou-me ao lado, não tinha. Uhum. Portanto, a história é centrada numa mulher Uhum. Uhum. e vê-se como ela é maltratada pelo sistema, pá, das promoções masculinas. É tipo, o outro é promovido porque é homem, ela que é calada porque é mulher, as ideias que são roubadas porque são apropriadas. Está lá tudo e é fantástico. E a dimensão da ciência, a dimensão da religião, pá, não é um livro manicaísta, é um livro muito humano e eu gostei, pá, eu gostei muito, volta e meia estou a pensar em reler outra vez. Isso não. Portanto, acho que sim, Eu acho que fiquei com vontade de regressar a Carl Sagan, que há muito tempo que não leio nada dele. sim. Pá, pronto, fiquei fã dele mesmo. Sim, senhor. Pronto, eu li o Cosmos e fiquei. Bah.
A última pergunta, eu faço aqui sempre um preâmbulo, porque a última Uhum. pergunta requer aqui alguma criatividade, digamos assim. Uhum. Isto é aquilo que, como eu costumo chamar, é o meu momento Daniel Oliveira. E então, a última pergunta é: se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Pá, não sei. Ah, não Eu sei. prometo, Ou melhor, eu prometo não cobrar ou melhor, direto. eu até sei, Ok, mas não posso partilhar, ok, porque é o título de uma coisa que eu estou a escrever de autoficção. ok. E depois um dia, quando eu publicar, vou Novi- dizer, olha, lembras-te, João, é este. Mas Novidades aí, não é? resumo o início da minha vida. Ok, sim, sim. Básico, o início que depois, claro, deu o caminho a muitas coisas, mas sim. Ok, Mas não era fácil, não. É fácil para esta história que estou a escrever, mas não é fácil para mim, sim. ok, sim, senhor. Pronto, eu aguardarei por esta resposta daqui a uns tempos. Sim. De certeza, de certeza. É uma coisa, olha, digo-te, é uma coisa muito grande que eu já escrevi, acho que vai ter que ser repartido em 2 ou 3 livros. Ok. Não é por ser autoficção, porque só o início é que é autoficção, depois eu comecei vou dizer, a Ok. avacalhar, no Ah, fundo, e há, pronto, e há pessoas que nunca apareceram na minha vida, outras pessoas que não é, ou seja, não é aquilo ipsis verbis da minha vida. uhum, O início tem a ver com a minha vida, pela questão de eu ter sido adotado, e uhum, então eu pego nessa questão da adoção e exploro, e depois aquilo diverge bastante da minha vida. Pronto, ah, já não posso dizer que é a minha vida. sim. Mas está grande, está para aí, atualmente para aí com umas 700, 800 páginas, portanto eu sei que a edição aqui vai doer, mas espero também na altura que já Mas seja para um quem algo. recomendou o apneia também não é muito. Sim, pá, é isso, mas por exemplo, o Neblina Sim. originalmente tinha 700 e tal páginas. Ah, ok. Foi um bom desbaste, então. Então, e na altura a editora disse: olha, podemos fazer nós a edição ou podes fazer tu? E sendo que se fizermos nós a edição, esse primeiro corte vai doer. Vai doer porque tu vais ter a necessidade natural de defender. E assim, se fizeres tu já sabes o que é que estás a cortar e nós nunca vamos saber o que é que cortaste. Portanto, aquilo que chega até nós e pronto, e eu então aceitei o convite, barra desafio, porque foi um grande desafio, e pá, e foi para aí metade do livro fora, digamos assim, Ah, de afinar e depurar. Pronto. sim, senhor. Pronto, terminámos a nossa conversa. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa então aqui sobre o Neblina, se há alguma coisa já programada ou não, alguma apresentação. Ah, as apresentações já foram todas, basicamente. Não sei se faço alguma coisa agora mais pela altura do Natal, porque o livro começa no Natal e Exatamente, exatamente. talvez Conciliar. faça algo. Pois ainda estou a pensar, porque não é propriamente uma história natalícia, portanto não quero levar as pessoas ao engano, mas se calhar o Natal é sempre aquela época, para muitas pessoas pode ser boa de celebrar, mas para outras Uhum, pessoas pode e é uma época, pronto, de isolamento e de dor e de sofrimento, portanto também podia pecar por aí, mas ainda não sei, ainda também estou, como estou aqui de volta das outras escritas, também às vezes já, às vezes já não penso muito porque já estou aqui a escrever e escrever é o que eu gosto mesmo de fazer. Mas acho que sim, acho que, olha, foi uma experiência que tem sido interessante, o feedback das pessoas tem sido muito bom, as pessoas têm sido muito generosas, e têm sido muito queridas nas críticas que fazem, portanto é uma experiência nova, nunca tinha estado neste espaço de tipo, agora este livro já não é meu, exato. não é? É das pessoas que o leem e cada pessoa pode ter, sei lá, uma visão completamente diferente daquilo que eu, daquilo que eu tenho. Ou pessoas que já falaram, por exemplo, da Marta, coitada da Marta. A Marta é assim, assassinada. Muitas pessoas estão a dizer: detesto a Marta, ela é isto, ela é aquilo. E eu penso: mas porquê? Porque eu compreendo Uhum, as decisões da Marta, não estou a dizer que faria o mesmo ou que se aceitava algumas coisas que ela faz, mas eu acho que se compreende do ponto de vista humano.
Às vezes me perguntam muito se haverá uma sequela, uma Ok, pois. continuação. E eu tenho uma história já escrita, vamos dizer, estruturada, mas é uma prequela, Ok, que é toda centrada na Cláudia. ok. Mas já agora faço a pergunta e só respondes se assim Sim, quiseres. Mas na altura em que ela era criança? sim. Ok. Ou seja, E é a história. já Diz? agora, uma curiosidade. A tia está incluída? Ah, sim, claro. A tia é assim uma personagem redentória e Uhum, salvadora aí. uhum, Mas a ideia é a história da Cláudia, portanto, uhum, aquela festa de aniversário, tudo o que acontece por ali, uhum. aos olhos dela, o irmão que antagoniza e depois que termina na noite de Natal. Ou seja, com ela a ir Tal. destemida a pensar, é hoje que isto vai lá. E depois nós já sabemos o que é que vai acontecer. Só que eu não escrevi, ou não quero escrever, porque o tema era o mesmo. E eu Ok. não quero repetir o tema. Não, por agora. Não tenho interesse Mas em repetir a. quando for escrever essa história, porque eu acho que há aqui muita gente que vai querer, lê primeiro então aquela A Menina Sim. Invisível da Rita Cruz. Sabes porque é que uma das razões que eu gostava de escrever a história é porque eu acho que a Cláudia é a minha personagem preferida da Uhum, vida. E acho que é a mais maltratada. uhum, Sabes, aqui é a mais maltratada de todas. E que é injustiçada que até uma certa parte ninguém a compreende e tudo uhum. mais. Era quase como fazer justiça à personagem. É do género, deixem lá mostrar Atenção. quem que é a verdadeira Cláudia, a Cláudia que merece ser vista. Mas pronto, acontece. Muito bem. Ficamos a aguardar Sim. por esse relato. Pronto. Porque ninguém fez perguntas, não é? Acho eu, não tenho, eu não sei se. Então, só serão vários elogios à tua parte, portanto, acho que não temos aqui mais perguntas, portanto, damos por terminada Obrigado. a conversa Sim, e, obrigado eu por este espaço e por teres disponibilizado esta conversa também. e pronto, até uma próxima. E Ok, fiquem a guardar, eu não me vou esquecer do título. sim, sim, sim. Eu vou dizer-te a sério que quando Ok, tiver, eu vou mostrar, é este. ok, sim senhor. Então vá. Certíssimo. Então, olha, obrigado, um abraço e até à próxima então.